A Sexta-feira Santa é o dia em que muitos cristãos lembram da morte de Jesus na cruz. Essa data é celebrada na sexta-feira antes do domingo de Páscoa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão. Na Sexta-feira Santa, Jesus foi condenado à crucificação e morreu pelos nossos pecados. Todo o ministério de Jesus na terra culminou no dia de sua morte. Nesse dia, ele cumpriu o seu objetivo, que era pagar pelos pecados de toda a humanidade. A Semana Santa é o momento central da liturgia católica romana, se tornando a semana mais importante do calendário litúrgico, quando se celebram os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No dia da Sexta-feira Santa, que os antigos chamavam de Sexta-feira Maior, quando celebramos a paixão e morte de Jesus Cristo, o silêncio, o jejum e a oração devem marcar este momento. Ao contrário do que muitos pensam, a paixão de Cristo não deve ser vivida em clima de luto, mas de profundo respeito e meditação diante da morte do Senhor, que, ao morrer, foi vitorioso e trouxe a salvação para todos nós, ressurgindo para a vida eterna. É preciso manter um silêncio interior, aliado ao jejum e à abstinência de carne. Deve ser um dia de meditação, de contemplação do amor de Deus, que nos deu o seu Filho único, para que, quem nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. É um dia em que as diversões devem ser suspensas, os prazeres, mesmo que legítimos, devem ser evitados. Jesus tinha pregado durante cerca de 3 anos, preparando discípulos para formar a igreja. Agora, estava na hora de cumprir a sua missão maior, que era de salvar o nosso mundo. Na época da Páscoa judaica, Jesus foi para Jerusalém, onde foi traído e preso. Na Sexta-feira Santa, Jesus foi julgado pelos líderes religiosos judeus e condenado por blasfêmia. De manhã, depois de o condenarem, os judeus levaram Jesus para Pilatos, o governador romano. Eles o acusaram de trair o Império Romano e exigiram a sua morte. Pilatos não encontrou nenhum motivo para executar Jesus, mas não queria uma revolta popular. Quando descobriu que Jesus era da Galileia, Pilatos enviou-o para Herodes, o governador da Galileia, que estava em Jerusalém nessa altura. Herodes também não encontrou motivo para matar Jesus e enviou-o de volta a Pilatos. Estava mais que provado que Jesus era inocente. Mas, mesmo assim, Pilatos entregou-o para ser crucificado, no intuito de conter a multidão. Então, Jesus foi levado para fora da cidade, e foi crucificado em um monte chamado Gólgota, junto com 2 ladrões. O céu ficou escuro, e, às 3 da tarde, da Sexta-feira Santa, Jesus deu um brado, e morreu. Ao fim do dia, José de Arimateia levou o corpo de Jesus, e o sepultou em seu próprio túmulo. Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada do túmulo, e o corpo ficou lá até o domingo, quando Jesus ressuscitou. A Sexta-feira Santa foi muito mais que a morte injusta de um homem inocente. Se quisesse, Jesus poderia ter escapado de seus inimigos, mas ele se ofereceu para morrer na cruz. Sua morte tinha um propósito. A morte de Jesus na cruz foi a maior prova do amor de Deus por nós. Ele enviou Jesus, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Por causa do pecado, todos nós merecemos o castigo da morte.
Mas Jesus nunca pecou. Na cruz, ele tomou o nosso lugar e levou o castigo que nós merecemos. Agora, todos que creem em Jesus podem receber o perdão de Deus e a salvação. A meditação da paixão do Senhor deve nos mostrar o quanto é hediondo o pecado. É contemplando o Senhor na cruz, destruído, flagelado, coroado de espinhos, abandonado, caluniado, agonizante até a morte, que entendemos o quão terrível é o pecado. Não é sem razão que o Catecismo diz que pecado é a pior realidade para o mundo, para o pecador e para a Igreja. É por isso que Cristo veio a este mundo, para ser imolado, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Sexta-feira Santa é um feriado móvel, que serve de referência para outras datas. É calculado como sendo a primeira sexta-feira de lua cheia, após o equinócio de outono no hemisfério sul, ou o equinócio de primavera no hemisfério norte, podendo ocorrer entre os dias 22 de março e 25 de abril. Entre as tradições dedicadas às comemorações da Semana Santa, o peixe é alimento indispensável no cardápio do feriado da Sexta-feira Santa. Isso se dá porque muitos fiéis católicos se abstêm de comer carne vermelha e frango, e optam em substituir pelo peixe. A abstenção de carne na Sexta-feira Santa acontece em respeito ao derramamento do sangue de Jesus Cristo durante o seu sacrifício. Além disso, muitos religiosos destacam que a realização do jejum é uma prática daqueles que desejam ser afastados do pecado. O que nós fazemos não é a repetição de alguns gestos que aconteceram no passado, nem, muito menos, a renovação da morte de Cristo. Mas sim, através da liturgia, a nossa fé nos ensina a tornar presente esse evento, que aconteceu no passado, de tal forma que se torne também um canal de salvação para nós hoje. Que a morte de Cristo nos alcance hoje, com todas as consequências e efeitos. É uma celebração importante para fazermos memória deste evento, tomarmos partes deste evento de maneira litúrgica, mas real por causa da fé, e podermos receber os benefícios da morte de Cristo, seguindo o que ele nos deixou como caminho para a vida feliz na terra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal e selecione o sino de notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. Uma boa Páscoa a todos!